Olá, eu sou o Denis Militão e esse é o programa Direto ao Ponto, em parceria com o Núcleo Comunitário da TVC Canal 6 da NET. Nossos convidados de hoje são Dr. Marcelo Muniz, fisioterapeuta, Daniela Santos, Anoar de Salles e Francisco Soriano. E mostrarei também para vocês parte do programa Aqui Você é Show, que estreia neste sábado, dia 12, na TVC Canal 6 da NET, às 8 da manhã. E não perca, de 10 a meio-dia, bate-papo semanal. Olá, eu sou o Denis Militão e está no ar o programa Direto ao Ponto. No programa de hoje vou mostrar para vocês a entrevista que Daniela Santos fez com o Dr. Marcelo Muniz. Daniela, muito obrigado pela sua participação conosco. As pessoas estão elogiando o seu trabalho, dizendo que foi muito acertado essa colocação de você como entrevistadora do programa. E fala um pouquinho para a gente qual a sensação que você está tendo de tudo isso. Olha, para mim é um prazer estar aqui no seu programa. É muito divertido, muito legal. E estou gostando, estou amando. Você tem sentido alguma dificuldade em entrevistar o pessoal? Tem batido assim aquele friozinho na espinha, aquele nervosismo básico que acontece geralmente quando a gente está de frente à telinha? Sempre dá, mas aí o meu diretor, ele é perfeito, ele me ajuda, ele dá dicas e aí a gente consegue fazer um ótimo trabalho. Então, realmente você está satisfeito com a participação aqui no nosso programa? Sim, estou muito feliz e satisfeita. E qual a repercussão que está tendo no seu dia a dia fora da TV, na comunidade, no bairro onde você anda, onde você frequenta, onde você reside, né? E até mesmo na faculdade. Alguém da faculdade já assistiu o programa, já te viu na telinha, já perguntou alguma coisa? Sim, as pessoas perguntam, ficam perguntando: nossa, como é que você conseguiu? Como você conheceu o pessoal, o programa e tal? Aí eu vou sempre explico a mesma coisa. Daniela, o pessoal tá gostando. o que você responde para as pessoas quando lhe perguntam como você conheceu o pessoal da TV e como que você chegou até a TV? O que você responde para eles? Eu conheci o pessoal na Intendente de Magalhães, agora no Carnaval, e na cabine de imprensa, inclusive você. Pois é verdade. Eu também estava lá cobrindo o Carnaval do grupo da série B, C, D e E, fazendo a cobertura lá para TVC, Canal 6 da NET, em parceria também com a TV Rio Samba, né? tvriosamba.com, que é o site do Carlinho Senra. E aí tive o prazer de conhecer a Daniela e nós conversando, batendo um papinho, a gente acabou chegando até aqui aos estudos da TV, ao Direto ao Ponto. Estamos aí somando. Agora vamos à entrevista. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, tá? Hoje a gente tem algumas perguntas de alguns internautas e a primeira pergunta é: quais os principais problemas de coluna que mais afetam a população? Antes de tudo, um grande abraço a você e aos telespectadores. É um prazer fazer parte dessa família do Direto ao Ponto. E mais uma semana nós estamos aqui falando sobre coluna vertebral. A sua pergunta é muito pertinente. Os problemas que podem acontecer na coluna são vários. Podendo ser problemas de postura, como escoliose, lordose, cifose. Pode ter um problema de lombociatalgia, lombocuralgia, dor ciática e uma das coisas mais temíveis na coluna, que é a hérnia de disco. Próxima pergunta: quais os principais problemas que um mau colchão pode causar na coluna? Em primeira coisa, nós temos que ver o que é mito, o que é verdade. Colchão, o melhor colchão é aquele que você se sente bem. As pessoas, as empresas, tentam vender a ideia que o colchão ortopédico é o melhor. Cuidado com isso. Porque o colchão, ele é o colchão que se amolda ao seu corpo. Lembre-se, você e o telespectador, que o seu corpo é formado de curvaturas, não é uma tábua. Então, experimenta deitar no chão. Você levanta
com dores e etc. Então, se eu tiver um colchão completamente duro, eu vou ter problemas ao levantar e ao acordar. Então, eu preconizo, eu oriento ao meu cliente, oriento a você e aos telespectadores que procurem verificar a camada de espuma do colchão. Deita no colchão. Se você se sentir bem, é o colchão ideal, para que amanhã você não tenha problemas de dores musculares. Doutor, o que é escoliose? Boa pergunta. A escoliose, ela é uma curvatura normal do corpo. Note-se, nós temos aqui um modelo de uma coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, quando ela fica inclinada, ela está com escoliose. Agora, quando ela está inclinada demais, é uma hiperescoliose. Aí nós temos um problema. Ter escoliose não é o problema. Ter uma hiperescoliose, sim. Porque, como você pode observar, a estrutura da coluna vertebral, ela foi feita para te dar um equilíbrio para que você ande, para que você se desenvolva. Papai do Céu lhe fez e nos fez com esse fim. Agora, excesso de gordura, má postura, dormir de forma equivocada, pode acontecer que você exacerbe, ou seja, altere o processo de escoliose e ela torna-se hiper, ou seja, escoliose demais, ocorrendo então dores lombares. E agora a próxima pergunta, o que é cifose? Boa pergunta. Então, se nós temos a escoliose, nós temos a cifose. A cifose é uma curvatura para frente, mas você tem uma cifose normal. Ninguém tem a coluna reta. Isso é uma lenda. Você tem curvaturas, cifose, escoliose. A hipercifose é que é o problema. E geralmente a hipercifose acontece no nascimento, na gestação e principalmente na adolescência, onde a criança leva a mochila, ela fica com os ombros arqueados para frente. Então, observe-se que existe a hipercifose, ele fica corcunda. E fica, então, uma musculatura muito dura. Por isso que a corcunda aparece, porque ele fica encurvado e foi se desenvolvendo uma estrutura muscular aqui indevida. Por isso que a pessoa que tem cifose, ela tem uma corcunda. E existe tratamento, doutor? Sim. Para lordose e para cifose são tratamentos um pouco diferenciados. A lordose, você faz trabalhos de alongamento com um bastão em frente ao espelho, né? Aí o fisioterapeuta, ele executa procedimentos técnicos que permitam que você volte a ter a estabilidade que é necessária. Há também a adoção de coletes. Existem coletes protetores que fazem com que você se sente de forma ereta. Isso ajuda. Evidentemente, quanto menor for a idade do paciente, mais resultados nós vamos ter. Um paciente com a idade senil, 60, 70 anos, já fica muito difícil você estabilizar essa coluna. Na cifose, que é a curvatura para frente, você também faz os procedimentos. Solicita que o paciente faça exercícios em frente ao espelho e você começa a utilizar uma proteção que é o colete para que ele não fique encurvado. O que é lombalgia? Lombalgia. A lombalgia, ela é classificada, Daniele, como uma dor na musculatura lombar de grau 1 a grau 3, mas que não afeta os nervos. Se eu observar, você e os telespectadores verão que a parte amarela, elas são
os nervos. E aqui é revestido de musculatura. A musculatura é a proteção de toda essa camada. Quando você faz um movimento brusco, vai dançar, toma um susto, vai correr, você pode girar rapidamente a coluna vertebral, provocando estiramentos na musculatura que envolve toda essa camada. Esses estiramentos são chamados lombalgias, que são tratados com analgésicos e fisioterapia, massagem, ondas curtas e etc, etc, etc. A próxima pergunta é a seguinte: o que é hérnia de disco e como se trata? É pertinente a sua pergunta e a pergunta do telespectador, né? A hérnia de disco é o pior dos mundos para quem sofre de coluna. A hérnia de disco, herniar é estufar. Então, se nós observarmos, Daniel, e o telespectador, aqui no nosso exemplo, existe o amarelo, é o chamado coxim pomposo. O que é coxim pomposo? Na verdade, é uma aguinha que serve para separar uma vértebra da outra. Quando essa aguinha, esse núcleo, se desloca por acidente, por espirro, defecação, às vezes pode ocorrer o deslocamento dessa aguinha para um lado ou para o outro. Então, quando essa aguinha ela se desloca, ela vai, como podemos observar aqui atrás, existem seus nervos. Então, aqui passam nervos chamados nervos raquidianos. Nervos raquidianos. Vocês podem ver, e você também, aqui esses amarelos são nervos raquidianos. Cada nervo desse vai dar sensibilidade a uma parte do corpo. Então, esse núcleo pomposo, quando é atingido, mas como é que ele é atingido, doutor? Ele é atingido por movimentos bruscos ou o desgaste desse disco, o núcleo pomposo vem esmagar aonde está passando o nervo adjacente. Digamos, C1. C1, nós temos aqui o núcleo pomposo. O núcleo pomposo, C1. Quando ele é esmagado, vai doer aonde? Na nuca, nos braços. Por quê? Porque a hérnia estufou, herniou, e o disco, por isso que é hérnia de disco. O disco, que é o núcleo pomposo, e a hérnia, que é o processo de estufamento. Voltando a dizer, vou abrir mais aqui, você pode observar que tem o núcleo, tá? Que é o coxim. O fato dele estufar, sair dessa cavidade, ele vai esmagar ou esse nervo ou esse nervo. Pode ver aqui atrás que tem os nervos adjacentes. Papai do Céu nos fez diretamente assim, para não ter problema nenhum. Mas eu tropecei, eu desgastei, eu tive um movimento brusco, eu posso deslocar esse disco, herniar ele e começar a esmagar o nervo. E o que pode acontecer com isso? Essa dor é absurda. É uma dor absurda, onde o cara, o telespectador, pode observar que começa a dar as deficiências de andar. Você começa a arrastar o pé. Digamos, se você aqui na S1 é sacro, coxígena, é lá embaixo na coluna. A S1 inerva pé e panturrilha. Se, por um acaso, houver o núcleo pomposo esmagando esse tipo de nervo, vai ocorrer de lá no pé, lá na panturrilha, começar a ter formigamento, vai ter dor, você vai ter incapacidade de andar, que a gente chama de deambulação, e vai ocorrer também falta de sensibilidade. Então é importante saber como é que isso se processa. Daniela, cada vértebra corresponde a uma parte do seu corpo que está sendo inervado. Aqui nós temos aqui
C1 a C3, C3 a C8. Então, nós temos cervical, lombar, torácica e sacrococcígea. Papai do céu não nos fez assim. As atitudes que nós tomamos em relação à nossa vida é que vai determinar o que vai acontecer com a nossa coluna. Então, fazendo um resumo, a hérnia de disco é o fato de herniar o disco que está aqui na cavidade. E o tratamento para isso? Olha, os tratamentos eles vão desde conservador até cirúrgico. Vamos lá numa explicação bem didática. Começa a ter umas dores nas costas. Então, o profissional tem que avaliar que tipo de dor é essa. Então, tem alguns testes que a gente faz, o fisioterapeuta faz, que determinam se tem um indício de hérnia de disco. Por exemplo, existe teste de Laseg. O teste de Laseg é deitar o paciente de barriga para cima, levantar as duas pernas esticadas, você levanta a outra perna. Quando você levanta, você começa, quem tem hérnia de disco, começa a gritar muito desesperadamente. E isso é um indício que, ao levantar a perna, você bloqueia o nervo. Bloqueou, dói. A partir daí, é bom um traumaortopedista, um clínico, um reumatologista, fazer a solicitação de uma tomografia para que nós possamos, com carinho, com parcimônia, detectar se há hérnia e aonde há. Então, a gente tem que saber se é na C1, na L, na dorsal ou se há na coccígea. Geralmente, problemas relacionados ao andar acontece, Daniela, nessa parte aqui. Caro telespectador, essa é a parte que inerva coxa, perna e pé. É a chamada dor ciática, né? Depois nós vamos abordar. Como é que se trata isso? Ao detectar, você, primeiro, o ortopedista ele vai adicionar alguma interação medicamentosa. Porque você não trabalha com hérnia de disco em estado agudo. O que é o estado agudo? Aquela crise. O camarada está com uma dor danada, mal se move, ele ali vai ter que entrar numa imobilização com colete e tomar a medicação, seja ela analgésica, seja ela anti-inflamatória. A partir desse momento que a gente passa do estado agudo para o estado crônico, você começa a adotar as medidas fisioterápicas. Como? Você vai fazer ondas curtas, ultrassom, todos os elementos disponíveis no arsenal do fisioterapeuta, ele vai colocar para que haja a prática do bem-estar. Mas é importante dizer que a fisioterapia não é receita de bolo. Cada profissional tem o modo de se dar com cada patologia, que é diferente de outras especialidades, que você adota aquele modelo para tudo. A fisioterapia, não. Tem colegas que trabalham com calor, tem colegas que trabalham com gelo, tem colegas que trabalham com choque, tem colegas que trabalham fazendo com que a musculatura ela consiga fazer com que a hérnia de disco fique no lugar. De forma medicamentosa e de forma clínica, existe uma situação onde o ortopedista ele injeta uma medicação bem no núcleo pomposo. O núcleo pomposo, a medicação, o fato da medicação entrar, caros telespectadores, é bom ficar atento, quem faz isso é o ortopedista, tá? Então, ele, às vezes, num estado agudo, uma dor muito grande, ele coloca o paciente em decúbito ventral, barriga para baixo, e dá uma injeção de corticoide, tendo ali soro, medicação, mas a própria força da entrada da medicação faz com que a hérnia volte para o lugar. Então, causa
alívio. Por que a gente evita fazer cirurgia? Porque no momento que você tira a hérnia, você tem que botar aqui lateralmente cunhas para segurar esse espaço, senão vai ficar atrito. Só que essa pressão pode causar uma pressão e fazer nova cirurgia aqui, aqui, aqui e aqui. Então, hoje a tendência mundial é fazer um trabalho, se possível, conservador, fazendo com que a fisioterapia envolva a musculatura toda, para que a musculatura segure a possível deslocamento da hérnia de disco. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Voltamos com o doutor e a Antônia de Jacarepaguá tem uma pergunta, tá? A pergunta dela é o seguinte: a fisioterapia tem prazo para ser eficaz ou depende do quadro patológico ou aceitação do paciente, doutor? Bom, querida Daniela, querido telespectador, há um prazo mínimo que a gente adota para qualquer tratamento, né? Geralmente, a Organização Mundial de Saúde preconiza 10 sessões para que você tenha um resultado satisfatório na sua patologia. Porém, a doença do paciente é que vai ser determinante para saber se eu adoto tais medidas ou não. Tipo, uma lombalgia. Uma lombalgia nós podemos tratar com 3 semanas. Já uma hérnia de disco já nos remete a um tempo mais duradouro. Agora, a aceitação do paciente é um detalhe muito importante que você colocou, Daniela. Às vezes o paciente acha que entrando na sala, entrando no consultório do fisioterapeuta, já está resolvido o problema. Não, muito pelo contrário. Eu acho que o paciente ele tem que entender que o fisioterapeuta é 30% apenas do tratamento. 70% é o paciente que determina. Porque se você observar, Daniela, e telespectadores, e a telespectadora que mandou essa pergunta, temos que entender que se o paciente ficar muito resistente, ele quiser ficar disputando com o doutor, achando que a tática terapêutica adotada não é certa, não vai dar resultado. Você não faz o que não quer na fisioterapia. E a fisioterapia não é tomar um remédio, é um tratamento que desenvolve-se por no mínimo 1 hora. Temos mais uma pergunta. A próxima pergunta é da Marília Gabriela, do Recreio. E a pergunta dela é a seguinte: o banho de luz se aplica em todo o tratamento de fisioterapia ou só se aplica em casos mais críticos? Olha, o banho de luz, para alguns fisioterapeutas, e principalmente também para mim, ele foi abolido. Tá? Você hoje usa outras técnicas que substituem os efeitos terapêuticos do banho de luz. Antigamente você tinha, por exemplo, uma bursite, você colocava uma pomada, uma toalhinha para proteger e o banho de luz vermelho em determinado tipo de tempo para que você pudesse alcançar seus objetivos terapêuticos. Hoje não. Hoje a gente já está fazendo um outro tipo de procedimento que envolve mais resultados específicos. A próxima pergunta da Fernanda: a fisioterapia e a massoterapia caminham juntas ou são métodos isolados, não se aplicando no mesmo paciente? Olha, a massoterapia é um recurso terapêutico do fisioterapeuta. A massoterapia seria massagens para fins terapêuticos. O fisioterapeuta usa a massoterapia em alguns casos. Exemplo que eu posso dizer: quando o paciente vem com uma determinada patologia neurológica, não se dá massagem em derrame, porque a contratura ela existe. Se você der a massagem, você aumenta a contratura. Então, é um dos exemplos, né, que a gente cita, que a massoterapia ela é aplicada em alguns casos. Porque nós temos a massoterapia
ela tem estética, esportiva, terapêutica. Eu sou professor de massoterapia também. Então, é uma técnica que você usa dentro do tratamento fisioterápico. Tem mais uma pergunta. Trabalhar muito tempo em pé ou sentado provoca varizes. Em caso de sim, qual o procedimento para evitar uma vez em que temos que trabalhar sentado ou em pé? Bom, essa pergunta me remete a algumas respostas. Primeira coisa é saber que varize, na verdade, é um distúrbio circulatório provocado por uma série de ações, principalmente se o paciente ele já tem a predisposição de ter varizes. A varize é como se fosse uma mangueira d'água cheia de furo, onde você vai escoando o sangue venoso e vai ter o aparecimento em toda a orla da perna. Evidentemente, o fisioterapeuta ele pode estudar uma maneira, a gente chama isso de ergonomia, para que a pessoa ela não tenha varize, ou seja, ela não tenha o dissabor de ter essa patologia que tanto incomoda o público feminino. Evidentemente, a varize é tratada pelo angiologista, que é um médico que cuida dessa parte, através de cirurgias e através de injeções de esclerose. O fisioterapeuta, ele cuida para fortalecer todo o segmento das pernas, através de alongamentos, através de massagens, através de drenagem. É uma série de procedimentos terapêuticos feita pelo fisioterapeuta estético. Existe o fisioterapeuta estético que cuida através de bandagem de formol, através de várias técnicas, para que o embelezamento e a estrutura de quem tem varize, ela possa ser preservada. A gente está recebendo mensagem, perguntas dos telespectadores a todo momento, o por isso desse som que vocês estão ouvindo aí. Chegou mais uma pergunta aqui da telespectadora Micaele, de Jacarepaguá também. E a pergunta é, a fisioterapia, quando interrompida e após um período sendo retomado o tratamento, ela tem a mesma eficácia de que teria se não fosse interrompida, Não, doutor? há uma diferença. Antes de responder a pergunta, eu fico muito feliz com os toques do WhatsApp. Isso significa que o objetivo do programa está sendo alcançado. É isso aí, é um programa comunitário que visa levar a você, telespectador, as respostas que você precisa. Eu fico muito, muito honrado em estar aqui fazendo parte desse programa, com a direção do senhor Militão, com a sua como entrevistadora, e o resultado está aí. Todos perguntando, todos querendo saber mais informações. Com respeito à sua pergunta, a pergunta do WhatsApp, eu quero dizer o seguinte: quando a gente estabelece um tratamento para o nosso paciente, você estabelece o tempo que você vai tratar. Então, por isso que às vezes a gente fica um pouco frustrado quando o paciente abandona o tratamento. Porque você faz um cálculo, a gente chama assim curva de acesso, onde você faz o prognóstico do dia em que o paciente pode estar sendo devolvido à sua atividade de vida diária. Por exemplo, você tem seu trabalho, você me procura, Daniela, e aí eu vou fazer um diagnóstico de quanto tempo eu tenho para tratar a sua patologia. Se você interromper e depois de um mês voltar, eu vou ter que voltar tudo novamente. Vou ter que fazer nova anamnese, vou ter que dar outro foco, outra visão para o seu tratamento. Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. O agradecimento é todo meu, a você, ao diretor desse programa, né, ao seu Militão, que me dá sempre essa oportunidade de estar compondo o quadro no Direto ao Ponto. Estaremos sempre, quando formos solicitados, para levar a você, telespectador, todas as informações pertinentes à fisioterapia e seus tratamentos. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. O programa Direto ao Ponto está nos estúdios da TVC Rio, na volta do programa Bate-Papo Semanal, programa ao vivo apresentado por Olga Amélia, Anoade Salles e Francisco Soreano. Muito obrigada pela participação de vocês.
Hoje foi o primeiro programa ao vivo. Atendeu ou superou as suas expectativas? Minha querida, ainda, por ser um programa ao vivo, quer dizer, é claro que a gente, inclusive, teve algumas dificuldades, mas, de qualquer forma, através do esforço, empenho dos nossos companheiros da técnica e do público em geral, com um elevado espírito de compreensão, nós conseguimos realmente realizar o programa, faltando ainda muito para nós atingirmos o clímax. Mas com o trabalho continuado, eu tenho a certeza de que nós vamos chegar lá. É mais fácil gravar um programa acompanhado ou sozinho? Bom, o programa acompanhado ele tem uma vantagem, é que você pode descansar de quando em vez. E o programa ao vivo, sozinho, você não tem essa facilidade. Você tem que falar seguidamente, quer dizer, você não tem aquele intervalo que você possa, inclusive, descansar a voz ou coisa que o valha, entendeu? Mas, de qualquer maneira, os dois são válidos. Ser apresentador é divertido, muita responsabilidade? É divertido, como você bem falou, é divertido, é uma responsabilidade também grande, maiormente quando o programa é ao vivo. Quando é gravado, não. Você tem, às vezes, um lapsozinho, etc. tal, aí o programa volta, aí você regrava novamente, etc. tal, não é? Agora, ao vivo, não. Ao vivo você não pode errar, quer dizer, o programa tem que seguir aquela linha normal, etc. tal, é mais difícil. O programa é bem descontraído. Isso deixa o senhor mais à vontade para apresentar? Ah, sim, não tenha dúvida. Eu sempre apresentei programas de auditório e sempre muito descontraído, muito à vontade. Quer dizer, o programa de auditório, ele tem uma vantagem muito grande, é que você tem o apoio do público do auditório. Quer dizer, o programa gravado, quer dizer, você não tem o apoio do auditório. Quer dizer, este apoio do auditório é muito importante, porque você fica muito à vontade. Depois que muitas das vezes, o cidadão fica um tanto nervoso, há aquele frisson natural, mas depois que ele engrena, aí fica mais fácil. Aí ele se sente bem à vontade para conduzir o programa. Francisco, na sua opinião, o que prende o público? Um programa mais formal, mais sério ou um programa com humor descontraído? Sem dúvida nenhuma que descontraído, porque ao vivo a gente sente a energia, então estabelece todo um frisson, conforme disse aí meu querido Anuar, e hoje eu acho que excedeu as expectativas, nós estamos começando, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você, ao querido Militão, aí, com esse programa maravilhoso, que é direto ao ponto, a presença honrosa de vocês aqui, cobrindo esse evento que é o relançamento, que esse programa já teve um grande período no ar, por um longo tempo, e estamos voltando, líder de audiência, a TV está de vento em popa, está de parabéns, e a presença de vocês também aqui abrilhantou, engrandeceu, e nós tivemos aqui pessoas tão valorosas, tivemos poetisas, músicos, cantores extraordinários e também, sobretudo, essa ideia que nós temos, que é de fazer a TV cada vez mais comunitária, né? Então, dentro desse espírito é que a gente acha que tem que dar oportunidade a tantos valores que em outras TVs não teriam, de apresentar ao vivo e a cores, né? Em imagem e som. Então, esse trabalho de vocês também de dar cobertura aqui, de dar divulgação, é muito honroso para nós, é muito gratificante. E ao lado de Anuar, ao lado de Olga, eu me sinto muito feliz, e são dois grandes âncoras. Anuar tem aí uma experiência já larga de grande apresentador, já foi narrador até de Jockey Club, sabia? Entre essas coisas. Maravilha, viu? Então, estamos juntos aí, obrigado você pela a oportunidade também de falar no seu programa, que eu quero dizer que está cada vez melhor e que vocês não parem, viu? Muito obrigado. Como um dos âncoras do programa, na sua opinião, quais as principais características que o apresentador tem que ter?
Olha, eu acho que o Anuar falou aqui, primeiro a espontaneidade, depois você vibrar, entrar, timbrar com o público, isso significa entrar no espírito dele e, sobretudo, ser natural. Então, Anuar falou aí que não pode errar, mas eu diria o seguinte, o que é teatro, meu irmão Anuar? Então, ninguém aqui errou, fiquemos tranquilos. O teatro significa uma coisa de mentira, não é? Então, já é algo que você deve se sentir à vontade. E as novas escolas hoje de teatro recomendam que você não deve ser aquele ator que imposta muita voz, que cuida muito de não virar de costas para o público. Você tem que ser espontâneo, você tem que falar no seu tom de voz. E o público que suba você, que aguce os ouvidos, te escute bem, porque para não perder a naturalidade. Você está entendendo? Então, o academicismo é substituído pela naturalidade, para você falar o coração de forma bem sincera, bem você. Né? Então, eu penso assim, é saber que seu público também é um público bondoso, saberá ver que você ali repetiu, ou que você deixou cair de vez em quando, ninguém falou, e aquele silêncio que nem aquela bola que cai no jogo de vôlei, que vem envenenada. Então, você tem times assim, campeões mundiais, que o cara saca, vai que é sua, e cai no chão. Às vezes no programa também, e a Anuar está sempre lembrando isso a gente, não deixa cair. Então, quando um locutor, um apresentador parar, imediatamente pega e capta a mensagem, mas não deixa aquele silêncio assim, que está faltando assunto, não. Toca a bola para frente, né? Você que é apresentadora sabe desses macetes, né? E é isso, estamos aí juntos para, sobretudo, falar os corações e também, de coração aberto, ouvi-los, né? Qual a importância do programa e qual o critério usado para data e horário? Olha, a ideia é o seguinte, esse horário é nobre, primeiro um sábado, e aqui se fazer aqui um enorme reconhecimento, não é brincadeira, os apresentadores, essa equipe que está aqui, do Henria, do Zé Carlos, do Júlio, vim aqui num sábado, isso é amor ao público que a gente tem, o critério é esse, é chegar, se apresentar, se houver tempo, senão a gente remarca para o outro sábado, a pessoa se apresentar. Aqui não se cobra de ninguém para ser apresentado. Nós aqui estamos, eu, Anuar, a companheira Olga, inteiramente por um sacerdócio. A gente vem aqui, o pagamento nosso é a felicidade de estar aqui servindo a comunidade, ao Rio de Janeiro, o povo carioca e também a esses valorosos artistas que precisam de oportunidade para apresentar seu trabalho, que outras TVs comerciais não dão esse espaço, essa oportunidade. Então, você, o nosso querido Militão, esse programa direto ao ponto, faz isso. Isso é muito valoroso, isso é muito importante, isso é muito humanismo da nossa parte, que a gente deve pregar sempre, né? Anuar, é o primeiro programa ao vivo ou já existiu outro? Nós tivemos esse mesmo programa com a mesma linha, né? Há coisa de alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, fizemos o mesmo programa e conseguimos realmente um sucesso estrondoso, dado o número elevado de telefonemas, de interesse do público, etc. Tal. E foi esse público realmente que fez com que a gente voltasse com o programa, porque o público se manifestava nas ruas, etc. Tal, quer dizer, procurando e conversando conosco, comigo, com a Olga, quer dizer, falando sobre por que o programa acabou, porque, inclusive, eles teriam muito gosto pelo programa, sentiam realmente a vontade, o desejo de ter uma saudade imensa pelo aquilo que nós fazíamos no programa, porque é um programa pautado, sem luxo, um programa que é simples, é simplório, inocente, quer dizer, com brincadeiras, quer dizer, brincadeiras, inclusive, culturais, quer dizer, um programa que toca no coração. Toca, inclusive, acima de tudo, na sensibilidade daqueles que realmente se intitulam, quer dizer, pessoas normais. Quer dizer, então, é um programa feito para a normalidade, feito para o povo, o povão, e que atinge, inclusive, todas as classes.
Para você que não conseguiu acompanhar o programa ao vivo, temos imagens que você vai acompanhar a seguir. Imagens dos bastidores do programa, onde a gente acompanhou os casais dançando, os cantores, a entrega de brindes. E também você vai ver o Soreano e o Moraes tocando acordeon. Anoá, como será a TV após o programa Bate-Papo Semanal? A TV ela está caminhando a passos largos, inclusive agora, para a TV aberta, né? É o sinal aberto que a gente tanto almeja. E nós vamos lutando com dificuldades porque não temos nenhuma verba especial do governo federal, estadual ou municipal. Quer dizer, nós contamos, inclusive, com aqueles programadores eventuais, aqueles programadores que procuram a TV para poder realizar os seus programas. Quer dizer, porque em outra TV ou em outras TVs quaisquer, quer dizer, encontrariam 1000 dificuldades. E aqui não, aqui eles têm toda e qualquer facilidade possível para que, inclusive, nós encaminhemos esse pessoal para a nossa grade de programação. Quer dizer, não exigimos coisa alguma por tratar-se de uma TV comunitária. Então a gente favorece em todos os sentidos e temos conseguido muito êxito em função disso. Agora, é um subsídio muito pequeno que a gente recebe de cada programa, que dá muitas das vezes para pagar as despesas e quando não, para a gente inclusive pedir. Inclusive a outras tantas firmas ou sindicatos que têm maior possibilidades financeiras para poder adiantar 3, 4 meses à frente para a gente ir cobrindo as despesas com essa dificuldade natural que vem acontecendo muitas das vezes seguidamente. E que quem se encarrega desse esforço, dessa luta terrível e se preocupa por demais com isso, é o diretor financeiro, nosso querido Francisco Soriano, e que leva a cabo, graças a Deus. Soriano, o que você achou da estratégia do bate-papo semanal? A TV estava precisando de um programa desse nível? Com certeza, e é uma riqueza uma TV poder apresentar um programa ao vivo, que isso inclui custos, um esforço maior por parte da técnica. E hoje, você perguntava ao Anoá como é que fica a TV, ela nesse instante, ela adquire mais maturidade ainda, ela adquire mais qualidade, mais audiência. Cada telefonema que se dá para uma TV, e o nosso querido Militão, aí, que está também é um produtor, significa por baixo 200 pessoas que estão assistindo. Um tem uma disposição maior até de telefonar, ou cerca de 2%, Militão, ligam. Então, isso significa que hoje estiveram assistindo cerca de 20 mil telespectadores nos viram. E, então, eu acho que a estratégia foi bem montada, nós vamos continuar agora que estamos com a máquina já azeitada, cada vez melhor. E você esteja sempre convidada e divulgando aí com a gente, e vamos trabalhar juntos, né? Pelo engrandecimento da cultura, da educação, do nosso folclore, aquilo que a gente tem de riqueza maior, que é a MPB e a nossa extraordinária história do povo brasileiro, que é uma história, por exemplo, de luta, é uma história de amor. O Brasil, o Anoá, por exemplo, tem origem árabe, eu tenho origem portuguesa, e a gente vê ali, por exemplo, no Saara, todas as raças se confraternizando. A gente não tem disputas assim religiosas, fundamentalismo. Então, nós temos um carnaval que reúne aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, só em Copacabana, no final de ano, por exemplo, no carnaval, milhões de pessoas, e você procura saber se houve algum acidente. Não teve. Então, esse povo é organizado, é ordeiro e, sobretudo, extremamente realizador. Grandes festas populares que a gente faz. Então, a gente está, sobretudo, aqui relembrando esses aspectos positivos. O nosso povo é alegre, em que pese, às vezes, é um povo sofrido e sabe lutar também, precisa saber lutar contra as injustiças, contra os erros, as chamadas mazelas que estão aí para a gente melhorar. Precisamos mais pregar, né, a igualdade, a fraternidade e a liberdade, né? E viva a democracia, viva assim os meios de comunicação cada vez mais também democratizados. A próxima pergunta vai ser feita para os dois, tá?
O bate-papo semanal pode ser um passaporte para que outros programas ao vivo sejam realizados aqui na TV? Indiscutivelmente. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu acho que realmente essa abertura ela é prodigiosa para que outros tantos interessados também em fazerem o programa ao vivo, já que o Soriano ele se incumbiu e airosamente de adquirir o material necessário, embora fazendo esforços sobremodo excomunais para poder conseguir esse material já comprado. Esse material está chegando dentro dos próximos dias e nós temos certeza de que, equipando a TV, outros poderão, inclusive, também seguir o nosso caminho, para gáudio, inclusive, da própria TV. Sua opinião, Soriano? Olha, o Antoine de Saint-Exupéry, ele escreveu no Pequeno Príncipe, no Terra des Hommes, né, o Terra dos Homens, que o difícil é dar o primeiro passo. E foi dado esse passo. Nós iremos voar cada vez mais alto. Nós aqui, inclusive, fazemos questão de ver o mundo de cima. E Anuar falava aqui também que nós estamos rumo ao canal aberto. Não só a gente transmitir por meio do canal 6 da NET, mas também através da TV digital. Aí nós que falamos hoje que 20 mil pessoas assistiram a esse programa, nós vamos estar, na verdade, transmitindo para 800 mil, 1,5 milhão, aqui pega todo o povo carioca. E também, como nós estamos em web, a pessoa pode ter nos assistido do Japão, essa maravilha que é a tecnologia. Então, olha, sem dúvida nenhuma, com o apoio de pessoas como você, o meu irmão Militão, que é um realizador também, que é eu diria um Dom Quixote, fazendo o trabalho dele, ter um programa não é brincadeira, isso exige não só o talento que vocês têm, mas também um ideal muito grande. Nós somos, na verdade, pessoas que acreditamos, e quem acredita, quem tem sonhos, na verdade, não morre. E muito obrigado pela participação, tá? O Direto ao Ponto é que agradece pela entrevista exclusiva que vocês nos concederam. Muito obrigada. Vocês querem deixar alguma consideração final? Olha, um beijo no coração de todos vocês que fazem o programa. Eu sei que não é só você e o irmão Militão, mas ele também tem toda a sua equipe. E dizer que um pedido, que vocês não parem, continuem não só com esse programa, mas com outras ideias botando em prática, que vocês são também criadores. Eu quero agradecer ao Militão, quero agradecer a você, Daniel, pela atenção com que nos distinguiram e deixar patente, deixar claro, né, esse primado, essa prioridade que vocês têm em buscar realmente a opinião de todos, aqueles que são programadores e aqueles que procuram pugnar cada vez mais em prol do crescimento da nossa TV. Muito obrigado de coração, fiquem com Deus e até uma próxima grata oportunidade. O programa Direto ao Ponto fica por aqui e até a próxima edição. Eu queria dizer que lá na nossa escola você vê que não tem idade para dançar. Na verdade, na nossa vida a gente dança desde quando a gente começa nossos primeiros passinhos. Quando a gente coloca uma música, a criancinha já está lá assim, ó, desse jeito, né? Então, esses são os primeiros movimentos, né, que o despertar da dança em nosso corpo. Então, começa a partir daí até aonde Deus permitir, né? Então, não tem gente idade, de 80 aprende a dançar tango ainda. Aqui, ó, mostrou pra vocês aqui, ó.
E é que eles estavam tímidos ainda, porque quando eles se soltam de verdade, aí no finalzinho já tá. É o espaço também aqui, é pequeno, Não, né? tá ótimo. Parabéns, tá ótimo. viu? E eu queria agradecer a oportunidade da TVC Rio estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho, né? Que a gente já está há 2 anos lá em Copacabana, fazendo trabalhos com nossos queridos aqui, cantores, Dover, né? Luiz, também Luiz César, que está presente hoje aí. Fizemos trabalho juntos, o senhor Tango, com a direção de Cisney Domingues. E é isso, agradecer mesmo a oportunidade, mostrar para as pessoas que todo mundo pode dançar. E o convite está feito, tá? Lá em Copacabana, Rua Siqueira Campos, número 50, tá? Na loja 229. E a gente está ampliando o nosso espaço de dança para a loja 313, que vai ser um espaço bem melhor, mais aconchegante, com um piso adequado, tudo melhor, um espaço maior, para atender melhor os nossos alunos. Tá bom? Obrigado. Não, vamos lá à escola aprender a dançar. Tem tango, tem samba de gafeira, forró, samba no pé, tem zouk, tem salsa, tem de tudo, tem bolero, né? Tem estileto, tem zumba, né? Ritmos, né? Então lá tem de tudo. Eu só queria dizer mais uma coisa. Então a gente vai sortear, pode sortear um mês de aula grátis lá na nossa escola. Opa! Já tem nome aí, tá? Tem, já tem. Não, vou botar o nome de todo mundo que tá aqui. Já tá botou o meu. Botou o meu. Não, não tem não. A discriminação. Essa aí que tem que ser. Não. Eu tô brincando. É para os telespectadores, para as pessoas que estão aqui. Oi, Deide, tá para sortear. Vamos sortear. Vamos mexer o saco. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, Quem quer fazer uma aula lá? academia. Um mês de aula grátis. Pode levantar a mão. Quem quer fazer? Uma audiência maravilhosa. Se Deus quiser, vai retornar essa audiência com esse público belíssimo, maravilhoso. E logo mais eu estou lá no restaurante Panorama, no Leblon. Quero convidar meus amigos, meus fãs, meus amigos, minhas queridas amigas. Estamos lá cantando músicas internacionais, músicas inesquecíveis, como o tango maravilhoso, maestro. Faz pra gente aí. Corrientes, 3, 4, 8, ritmo. Segundo piso, ascensor. No hay porteros ni vecinos. Adentro conmigo. Visito que puso madre. Y a la espera y velador. Un teléfono contesta. La vitrola que llora, viejos tangos de flor y una torre porcelana para que no mate el amor. Y todo a media luz, que tú es el amor, a media luz los besos, a media luz ¿por qué? Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suaves esos deseos, a media luz no puede más. La 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 la. Interpretação linda, pela voz linda, Obrigado. por estar aqui conosco. Um prazer. Então eu vou homenagear o Luiz Gonzaga e, com permissão do meu mestre, pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Bem,
o Direto ao Ponto vai ficando por aqui. Mas antes de terminar, quero mandar um abraço para o Flávio Lara, senhor Roberni e família, lá de Brás de Pina, que estão sempre na audiência, Ana Santos, Rafael Sevidani, Arthur Lucena, Carlos Vidal, que nos deu uma força imensa lá no programa Aqui Você é Show, Ana Carolina, Aldelane Cristina, Aldenir Militão Júnior, Wagner Militão, Rick MC, Rádio Leopoldina FM 100,9. Um abraço também ao pessoal da Rua Fortaleza, Rua Crato, Pelaria, pessoal de Quintino, Madureira. Um abraço a todos. Lembrando que nossa parceira nesse programa Direto ao Ponto também é a Rádio Leopoldina FM 100,9. Nossa parceira. Um abraço a todos e até a próxima edição. Fique com um pedacinho do Aqui Você é Show, com Reinaldo, o príncipe do pagode. Veja bem, nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos sabemos nos superar. Lembro sim, aos momentos passando, mesmo assim suplantando, confiar. Toda vez que converso com meu coração, me sinto como um pecador aos pés da cruz, a confessar esse amor. Me conduz ao espaço.